Segue para a sanção presidencial a medida provisória que trata da renegociação de dívidas de produtores rurais. Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que proíbe a venda de carro novo com motor a combustão a partir de 2060. E a maioria das comissões do Senado já entregou as emendas ao projeto de lei orçamentária anual para 2019. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Produtores rurais que teriam até dezembro deste ano para renegociar dívidas vão poder fazer essa repactuação até dezembro de 2019. É o que determina a medida provisória aprovada pelo Senado nesta terça-feira. A MP estava em vigor desde 25 de junho, mas precisava da aprovação do Poder Legislativo. A medida provisória concede descontos para os produtores que quiserem liquidar dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Para os agricultores familiares das regiões Norte e Nordeste, os descontos serão de até 95%. Já os agricultores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão descontos de até 60%. Além disso, será possível refinanciar a dívida. O produtor rural, de acordo com o porte pequeno, médio ou grande, tem que dar uma entrada de 1%, 3% ou 5%. E com esse tipo de refinanciamento, ocorre o seguinte: as taxas de juros passam a ser de 0,5% a 3,5% de acordo com o porte. Com a pauta destrancada, os senadores também puderam discutir a privatização de distribuidoras de energia do sistema Eletrobras. Mas por 18 votos a favor e 34 contrários, o projeto foi rejeitado. Além disso, o plenário aprovou a destinação de parte do pagamento de multas ambientais para financiar a arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas. Os senadores aprovaram ainda a proposta que considera infração sanitária deixar de avisar o risco de transmissão de zoonoses. Outra proposta aprovada pelos senadores em plenário determina que todas as receitas de médicos e dentistas, inclusive de medicamentos manipulados e de controle especial, passem a valer em todo o país. O projeto de lei segue para sanção presidencial. Medicamentos como psicotrópicos, entorpecentes, retinoides e talidomida. Essas são algumas substâncias que só podem ser vendidas com o receituário médico. Psicotrópicos e entorpecentes eles são usados muito na área de psiquiatria, em várias áreas. Talidomida, que é usado na área de dermatologia e tem aplicado no tratamento da Hansen. E vários outros, como os antibióticos, que têm controle especial. Então, são aqueles que são sob regime de controle especial pelas autoridades de vigilância sanitária. O Conselho Federal de Farmácia explica que o motivo é a preocupação com o tráfico e o abuso dessas drogas. Se não for com receita, a aquisição de medicamentos sujeitos a controle especial configura crime, configura tráfico de drogas e a pena inafiançável de 5 a 15 anos. A dificuldade de conseguir esses remédios é maior quando a receita é de outro estado. Lá em Belém do Pará, eu fui comprar um medicamento lá e a pessoa, não, esse CRM aqui não vale aqui no nosso estado. Só vale lá no seu. Eu tenho uma receita aqui em Brasília, eu vou para São Paulo. Lá eu vou ter que ir para médico de novo, fazer tudo de novo para poder ter uma nova receita. Se um paciente pegou uma prescrição médica em um estado e foi para outro, ele não vai conseguir comprar alguns medicamentos de controle especial e manipulados. É que essas receitas só valem no estado em que o profissional de saúde atua. Esse tipo de situação acontece aqui na farmácia?
Com certeza, é uma situação muito comum, principalmente aqui em Brasília, que existem muitos idosos, né, e eles vão se tratar geralmente em outros estados. Então, quando eles voltam para o estado onde eles residem, eles acabam se frustrando muito, porque, infelizmente, também pela legislação, a gente acaba sendo impedido de dispensar os medicamentos, principalmente psicotrópicos, para eles, né? O projeto de lei define que qualquer receita tem validade em todo o território nacional, independentemente da unidade da federação em que tenha sido emitida. Os conselhos federais de medicina e de farmácias são favoráveis à proposta. Nós defendemos que ela seja válida em todo o território nacional e do ponto de vista de que não sejam provocados transtorno para o cidadão ou a cidadã. Devemos permitir o acesso, não importa em qual estado da federação seja. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que permite a emissão de duplicatas eletrônicas e também uma proposta que estabelece a substituição gradual dos carros movidos a combustíveis fósseis. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, a frota de carros no Brasil passou de 32 milhões em 2001 para 93 milhões em 2016. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre carros elétricos mostra que o setor de transportes é responsável por 15% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. A ideia da proposta é reduzir a emissão de poluentes, substituindo gradualmente os carros movidos a combustíveis fósseis por carros elétricos. De acordo com o texto, em 2030, 10% da frota já deverá ter sido substituída. Em 2040, 30% e em 2050, 90%. O projeto prevê que a partir de 2060 não serão mais vendidos carros com motor a combustão. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Meio Ambiente. A Alemanha, a Inglaterra, a Europa já tem prazos mais curtos do que o nosso. Então, nós fizemos aqui um gesto muito positivo, graças ao voto dos senadores, senadoras. Os senadores também aprovaram um projeto para permitir que nas operações de venda de mercadorias ou prestação de serviços, as empresas possam emitir duplicatas, ou seja, comprovantes de crédito, por meio eletrônico. Hoje só é permitida a emissão de duplicatas em papel. A intenção é modernizar o sistema e trazer mais segurança e transparência. Entre os diversos benefícios da adoção do meio virtual, destacam-se evitar a fraude que pode ocorrer por meio de emissão de duplicatas frias, ou seja, títulos falsos que não correspondem a uma obrigação real e que muitas vezes são levados a protesto sem o conhecimento do suposto devedor. E segundo, evitar a emissão de duplicata com dados incorretos acerca de valores e devedores. Foi aprovado o requerimento de urgência para a votação em plenário do projeto que cria a duplicata eletrônica. O projeto está na pauta do plenário desta quarta-feira. A maioria das comissões do Senado já entregou as emendas ao orçamento da União para o ano que vem, mas alguns parlamentares ainda precisam de mais tempo para análise. O prazo para apresentação de emendas é entre 1º e 20 de outubro. Por causa do período eleitoral, este ano foi estendido até 8 de novembro e ainda existe a possibilidade de ser prorrogado mais uma vez. Eu vou analisar essa questão da prorrogação de prazo das emendas e, obviamente, dia 28 nós teremos o resultado de quem será o presidente, né? Será um ou outro, nós estamos no segundo turno. Eu já fui contactado, inclusive, por ambas as partes, e, em caso de eleição, se eu aceitava discutir a questão do orçamento, que é o orçamento deste ano, do ano que vem, é feito pelo Congresso que ainda existe esse ano. Então, é natural que eu abra esse espaço para fazer essa discussão. Anualmente, uma proposta de lei orçamentária é elaborada pelo governo federal. Esse projeto determina os gastos do ano seguinte. E é aí que entram as emendas parlamentares. Basicamente, as emendas são valores que são destinados pelos parlamentares a áreas específicas do orçamento público. Além dessas emendas à despesa, existem também as emendas ao texto. São aquelas emendas que alteram o texto da lei orçamentária. Existem as emendas de apropriação, que são essas emendas à despesa, que eu me referi anteriormente. E dentre essas, existem as que são impositivas, ou seja, aquelas
aquelas cuja execução é obrigatória, e essa obrigação foi estabelecida na Constituição, e existem as não impositivas, são as emendas cuja execução depende da decisão do Poder Executivo na execução do orçamento do ano que vem. Mas as mudanças precisam de aprovação da Comissão Mista de Orçamento. Para análise, é preciso que seja apresentado um projeto detalhado que justifique o uso dos recursos. As emendas podem ser apresentadas por deputados, senadores e comissões. Os parlamentares podem apresentar emendas na condição de parlamentar individual, são as chamadas emendas individuais, ou ainda como membros de comissões ou das suas bancadas estaduais. Os parlamentares individualmente considerados podem apresentar até 25 emendas ao orçamento, sendo que metade do valor apresentado tem que ser destinado à saúde, e as comissões podem apresentar também emendas e, além disso, as bancadas estaduais. Ano passado foram mais de 8 mil emendas apresentadas, isso dividindo entre parlamentares individuais e comissões e bancadas. Diogo ressalta ainda que o assunto pode ser acompanhado pela sociedade. As emendas podem ser acompanhadas pela sociedade, tanto no site do Senado, pelo sistema Siga Brasil, onde as pessoas podem consultar a execução das emendas no ano que vem, ou pelos diversos informativos, relatórios que nós, tanto da consultoria do Senado quanto da consultoria da Câmara, publicamos ao longo do ano e especialmente agora nessa fase do processo orçamentário. O Senado Notícias está apresentando a cada edição o perfil dos novos senadores que vão ocupar uma cadeira no Legislativo em 2019. Veja agora quem são os novos senadores do Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Na bancada do Rio Grande do Sul, entra Luiz Carlos Reins, do PP, de 67 anos, engenheiro agrônomo, foi prefeito de São Borja, está no 5º mandato como deputado federal. A bancada de Rondônia ganha 2 nomes. Marcos Rogério, do DEM, tem 40 anos, formado em Direito, jornalista, foi vereador e está no 2º mandato de deputado federal. Confúcio Moura, do MDB, tem 70 anos, médico, foi deputado federal e governador de Rondônia por 2 mandatos. Em Roraima, a renovação traz Messias de Jesus, do PRB, 56 anos, administrador, está no 6º mandato de deputado estadual. Chico Rodrigues, do DEM, tem 67 anos, engenheiro agrônomo, foi vereador, deputado federal e governador de Roraima. Santa Catarina terá 2 novos senadores. Esperidião Amin, do PP, de 70 anos, formado em administração, foi prefeito, governador e senador e atualmente é deputado federal. Jorginho Melo, do PR, tem 52 anos, formado em Direito, foi vereador, deputado estadual e atualmente é deputado federal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.